pessoal, estamos aqui ao vivo. Você tá metade da cara. É, o que cabe. Vem pra cá. Isso, eu fico... Oi. Vai ficar assim, vai ficar bonito. Bom, estamos aqui ao vivo na página com uma chuva caindo o mundo, agora aqui em São Paulo. Eparrei Oiá, né? E todos os deuses e deusas do céu. Aê, respondiu. Toda vez que eu falo Eparrei Oiá, tem até um vídeo aqui, olhem aqui na página que tem um vídeo da Oiá respondendo, né? Então, boa noite, é legal que a gente esteja aqui mais uma vez. Hoje é um dia bem legal, o tema é bem interessante. Estamos aqui com o Cláudio Crow Quintino, Olá. né? Que acho que a maioria conhece, porque as nossas caminhadas aí são bem entrelaçadas como um Norte Celta, né? E a gente está aqui para falar sobre o Ano Novo Celta, o simbolismo e as conexões que a gente encontra aí entre o Samhain, né? O Festival Celta de Samhain, o Halloween, o famoso Halloween, né? E também a data de celebração de finados, onde a gente celebra aí, conforme as influências dos nossos ancestrais europeus, o Dia dos Mortos, né? Como também é chamado ainda. A gente fala finados, mas pelo menos na minha geração a gente falava muito Dia dos Mortos. Minha mãe falava. Então... Portugal até hoje é Dia dos Mortos. Em Portugal, Dia dos Mortos. Então, assim, a gente tem essa relação intrínseca aí, né? Então, boa noite para quem está chegando aí. Quem quiser já compartilhar, dizer que está aqui com a gente, pode mandar pergunta. Hoje não pretendemos que não seja um live muito comprido, tá? Mas de primeira, assim, primeiro eu vou deixar o Cláudio se apresentar aqui, falar um oi para vocês, e depois eu vou fazer já um convite muito importante para vocês. Então, joia, muito legal sempre participar dos lives que a Patrícia promove, tanto aqui na página dela quanto no Feminino Essencial. Sempre uma honra, como ela falou, a gente trabalha junto já há algumas décadas, né? Já tem tempo que a gente está nessa brincadeira. E hoje explorar esse tema, né? Como ela já deu na introdução, especialmente tentar ver as correlações dessa data tão mal compreendida, né? Aqui o brasileiro, ele inventou de não gostar de Halloween, não é? Porque, tipo, criando o dia do Saci. Nada já contra, assim, já entra assim, pra variar, entra assim, era um oi só, não, mas assim, a ideia justamente é essa, né? A gente resgatar aqui e entender que há espaço tanto pro Saci, quanto pro Halloween, quanto pra finados, porque no fundo, todos eles, você tá me empurrando pra fora do vídeo. Sai daqui você. Porque todos eles estão falando exatamente da mesma coisa, né? A temática da data, ela fala mais alto do que as culturas que exploram essa temática. E é isso que a gente vai brincar de conversar aqui um pouquinho. E aí, assim, o convite que eu falei, Eparrei Oiá de novo, daqui a pouco vem o barulho. O convite que eu falei é justamente E era também, né? Era Dona dos Raios. Né? Sábado, dia 29, agora, a gente tá organizando uma celebração de Samhain. Quem acompanha o nosso trabalho há mais tempo vai se lembrar das nossas celebrações na Era Mágica, né? O Samhain sempre foi a grande celebração, o grande festival que a gente fez, o grande ritual do ano, né? Apesar das nossas celebrações também de solstícios e equinócios e dos outros grandes festivais celtas. Pode ficar aqui, pode ficar. E aí, vem aqui, Cláudio. E aí, sábado a gente vai estar no Sítio São José, que é um local onde a gente já fez, sempre a gente faz umas aulas, eu faço umas aulas do curso de formação de condutoras de círculos de mulheres lá. E também a gente fez uns rituais lá por volta de 2008, mais ou menos, a gente fez umas coisas bem legais lá, dentre eles um ritual de lua cheia. E aí, nesse festival, nessa celebração, que está anunciada aqui no evento, faz mais de um mês que a gente está anunciando essa celebração, a gente vai ter, além de um ritual de cura da ancestralidade, né, a gente vai ter o tema-chave do festival, que é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente também vai ter
roda de tambores, dança, música, né? A banda do Cláudio Fiana, que é a banda de música irlandesa que ele tem, vai estar lá com a gente, então vai ser uma coisa bem legal. Os ingressos precisam, gente, por favor, assim, se organizem. Os ingressos precisam ser comprados, né, definidos até amanhã. A gente precisa desse posicionamento das pessoas que estão interessadas em participar. E no evento aqui do Facebook a gente tem o link, né, para o PagSeguro, pode pagar com cartão de crédito, né? Cola embaixo desse aqui, né? Também cola no comentário do live. Depois quando acabar o live a gente coloca, como eu sempre faço, eu coloco essas informações, tá? E quem quiser saber mais pode mandar um PVT, inclusive, aqui, ou escreve pro e-mail, né? Porque fica tudo muito mais organizado, pro femininoessencial.com@gmail.com.br. Vou começar de novo. femininoessencial@gmail.com, tá? Solicitando as informações, porque a gente vai enviar os mapas, a gente não tá divulgando o local, porque na verdade não vai ter ingresso para vender lá na hora, né? A gente precisa dessa organização, é uma coisa bem intimista, não é um grande logística mesmo, grupo pequeno, entendeu? Como a gente sempre faz. Então, por favor, quem quiser se organizar aí para ir, até amanhã, no meio da tarde, eu já tô fechando essa história, estamos fechando. Pois bem, recado dado. A intenção da gente vir aqui hoje, tá? É justamente compartilhar conhecimento, compartilhar a reflexão, e o tema é muito importante. A gente já está em Samhain, a gente já está numa semana de finados. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha essa coisa de já ficar numa questão mais introspectiva e tudo mais. E então hoje é dia 27 de outubro, né? Já estamos com o Sol em Escorpião, já tem toda aquela questão de egrégora mesmo, que vai, claro, influenciando e nutrindo essa sensação que a gente vai ter, né? A primeira coisa, eu acho, Cláudia, que a gente pode falar, que eu acho que sempre há uma pergunta a respeito desses grandes festivais celtas, que é a respeito de que se elas estão conectadas às mudanças, né, aos ciclos da natureza. A gente agora está em plena primavera e celebrando um festival que, na verdade, muita gente que está ouvindo, eu sei, ele sabe o que isso significa, né, essa aparente incoerência, né, entre uma coisa e outra, a natureza e a egrégora. Mas é legal que a gente fale um pouquinho sobre isso para quem não está habituado e não conhece isso. Eu vou dar um panorama e eu te passo, tá? Então, a gente está celebrando o Dia dos Mortos agora e a gente vai celebrar o Finados, né? Por outro lado, estamos na primavera. Então, teoricamente, isso não teria nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente faz um equinócio de primavera e depois festeja um Samhain. Pessoas acham isso um absurdo, né? Pra gente que tá aqui há bastante tempo fazendo, sempre deu certo, Sol brilha, né? Pra todo mundo. Sempre deu certo, não acho que... Eu também concordo, acho que é isso. Cada um faz de um jeito, tá tudo certo. E aí, fala um pouquinho, o que você pensa sobre isso? Qual que é a lógica de celebrar o Samhain agora? Aliás, é melhor falar o que é o Samhain, né? Mais detalhadamente. Então, a palavra Samhain, na verdade, o próprio nome já diz, né? Ela vem do irlandês fim do verão. No hemisfério norte, a inversão das estações, né? O que aqui é inverno, lá é verão e vice-versa, outono e primavera, a mesma coisa. E é curioso porque o nome do festival chamado Fim do Verão já está no hemisfério norte, é o outono. Então, se a gente quiser aplicar uma lógica do quadradinho, se a gente quiser aplicar aquela lógica da tabelinha, da data, né, do calendário gregoriano, já não vai rolar por aí. A percepção de inverno, verão, primavera lá já é outra, bem diferente da nossa, do que nós temos como realidade. Basta dizer para isso que as estações de ano, começando em solstícios e equinócios, é uma invenção muito recente, é século XIX. Até então, você tinha algum evento geográfico, algum evento da paisagem, como o primeiro degelo, ou a primeira florada de uma determinada planta da região, marcando, por exemplo, o fim do inverno. E aí a gente vai ter uma série de confusões que tem que ser deixadas de lado se eu quiser de fato entender o que os deuses dizem, não o que os homens interpretam. Quando a gente fala de festivais como esses, nós estamos falando de forças da natureza, né, cuja origem do hemisfério norte
faz com que agora, nesta data calêndrica, nesta data do calendário, a gente esteja trabalhando a temática do contato com o universo dos mortos e dos ancestrais, tanto na festividade celta do Samhain, que a gente, né, explora aqui, que é a origem do Halloween, como também na festividade cristã, e cristão nenhum transferiu a data ao vir para o hemisfério sul. Nem aqui no Brasil, nem na Austrália, nem na África do Sul, nem em lugar nenhum foi transferido, aliás, a data que se origina no hemisfério norte associada à paisagem, mas que ganha tanta importância e tanta força no universo do divino e no contato do humano com esse universo divino, que ela se desprega da visão da natureza e vai ser carregada numa visão cultural e espiritual para onde quer que se vá. Se a gente tivesse que fazer a ferro e fogo, como algumas pessoas querem, as estações do ano, né, associadas a essas datas, os cristãos teriam que inverter, se fizesse sentido isso, teriam que inverter o Natal, né, tirando lá de dezembro e pondo para junho. Ou, se vocês quiserem um pouco mais de informação, peguem a astrologia e vejam que a astrologia também não inverte, é exatamente a mesma temática. Nós estamos falando de um período agora regido por Hades, regido por Plutão, o senhor dos mortos, o senhor da ancestralidade, aquele que acolhe os nossos mortos queridos, é quem a gente pede que cuide dos espíritos dos nossos ancestrais. Então a temática ela é a mesma, tanto na espiritualidade celta, que não precisa ser invertida do lado de cá, pode até ser invertida, tanto quanto no cristianismo, que não inverte as suas datas, também quanto na astrologia, que também não inverte suas datas. Então estou dando subsídio, como a Patrícia falou, a gente está aqui provocando reflexão mesmo, total. Né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que aqui nós não viemos para criar celeuma, mas é justamente essa questão mesmo da astrologia é um grande exemplo. A gente não vê tanta dúvida quanto a essa questão da gente seguir realmente o que nós herdamos, já que estamos falando de uma festividade de ancestralidade, né? Tem uma herança ligada diretamente de quem? Dos nossos ancestrais europeus. Porque tem uma coisa também, eu adoro falar de espiritualidade vira-lata, espiritualidade mestiça, espiritualidade híbrida, ou seja, o Brasil é um grande caldeirão onde todas essas espiritualidades, todas essas culturas se encontram, se comunicam, né? Se reencontram, na verdade. Se reencontram, né? E é aquela coisa que o Campbell fala, né? Monomito, e a gente vai chegando assim no centro das coisas, que é a intenção, na verdade, de quem está seguindo abraça uma filosofia que não é hierárquica, que não é vertical, né, e tudo mais. Dogmática. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente herdou essas coisas dos nossos ancestrais europeus e que não necessariamente são aquelas pessoas que chegaram aqui, independente de serem europeias ou africanas, não importa, que chegaram aqui de um jeito ou de outro, de uma forma não equilibrada. Então a gente tem que lembrar que a maioria, assim como os irlandeses foram para a América, muitos deles foram para fugir da fome, né? A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Sim. Então os nossos ancestrais portugueses, então eu tenho sangue de português, o Cláudio tem sangue de português, acho que um monte de gente tem aí, do mesmo jeito que eu tenho sangue indígena, sangue africano, italiano, francês, espanhol, vivers, né? E na verdade sou brasileira, sou da terra, a gente sabe que esse povo todo veio com uma busca também e que nós somos prova dessa mistura. Então, eu acho interessante, a gente pode pegar a inspiração e a temática e tudo isso e criar algo novo, né? Criar algo novo mesmo. Sim. Mas simplesmente trocar e eu falo sempre, né, gente? Vocês querem dar um presente pra alguém, vocês vão pensar, quer dizer, eu penso quando eu vou dar presente em alguém, em algo que a pessoa vai gostar, não em algo que eu quero que ela goste, né? Que eu imponha pra ela. Então, quando a gente fala de culto à ancestralidade, culto ao ancestral, e nós estamos falando de cultura celta, de cultura herdada, é um argumento esse meu, tá? É uma tese ou uma hipótese que pra mim faz sentido. Se a gente está falando nisso, a gente está celebrando a memória dos nossos ancestrais, agora o que eles estariam fazendo? Celebrando justamente finados, os católicos e o pessoal que vem de alguma, que estava mais ligado à cultura celta, que sim, quem tem sangue de português, aí, principalmente se for do norte, tem sangue celta, né?
e da Galícia, e o sul da França, e mesmo na Bretanha, ali tem celta para tudo quanto é lado na Europa. Né? Não é só na Inglaterra e na Escócia e na Irlanda, né? Então a gente tem que desconstruir umas coisas também, lembrar que os celtas são os índios da Europa, a gente vem brincando com a coisa, mas tem todo sentido, são as culturas xamânicas, são as culturas ligadas à terra. Então quando a gente fala de fazer uma celebração e dar um presente para os nossos ancestrais, eu acho que tem tudo a ver a gente estar fazendo isso agora, porque nós estamos falando de memória. E tem um outro detalhe, né? Tem um outro detalhe, é assim, o que eu entendo, são, né, mais de 20 anos nessa brincadeira, como eu falei agora há pouco, eu e a Patrícia, a gente entende que o pessoal que está chegando agora, ou que já tem até alguma caminhada, mas que acabou entrando nesse caminho de tradições nativas ou de uma espiritualidade mais da terra, acaba herdando às vezes uma visão dogmática, porque é a que nos é passada, né? Quando se fala em espiritualidade no Ocidente fala-se muito do dogma. É muito importante que a gente aprenda ou reaprenda a questionar. Eu sempre falei isso desde a minha primeira palestra lá atrás, nos anos 90. Questionar não é duvidar, questionar é querer saber mais, né? Então quando você tem alguém que te instrua, mas que não te dê o direito do questionamento, questione essa fonte. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos casos a gente opta ou escolhe, se identifica por total e absoluta identificação mesmo, por seguir um caminho celta, druidismo, xamanismo celta, qualquer que seja ele, e aplica o mesmo dogmatismo, a mesma rigidez estrutural de outros caminhos espirituais mais mainstream, né, mais dominantes, a gente não é que não vai dar certo, mas vai perder uma chance enorme de desfrutar de fato do que a espiritualidade celta oferece. Onde eu estou querendo chegar? Justamente no fato de que se eu estou cultuando ancestrais, como a Patrícia já falou, eu tenho que falar a língua desses ancestrais. E a maioria desses nossos ancestrais não era celta na sua expressão de espiritualidade. Podia ser lá dentro uma abordagem e uma vivência pagã, mas não necessariamente celta. Aliás, em muitos casos até cristianizada. Minha avó portuguesa, ela era bem católica, mas era benzedeira, ela era a bruxinha. Deixa eu só concluir. Né? O catolicismo tem popular, essa vertente, né? Mais mágica, especialmente em Portugal, aqui no Brasil também, porque ele propõe, apesar da igreja não querer, mas o católico ele se propõe a conhecer outras formas, outras manifestações de religião. Então é importante que a gente saiba que ao conversar com os nossos ancestrais, ao honrar, que é o tema de hoje, a gente tem que falar uma linguagem que ele entenda, ou seja, é o presente que a Patrícia citou agora há pouco. Não é o que ela quer que ele goste, mas sim o que ele gosta de fato. Pensar no outro, né? Aquela coisa, a mãe quando faz a comida pra gente, ela pergunta a mãe ou o pai, né? O que você quer comer, o que você gosta de comer. Então tem um lance do conforto, de uma empatia, né, pelo outro, você se colocar no lugar do outro. E respeitar... Isso, gente, não quer dizer também que de uma outra forma tá errado, não é isso. É para dar lógica ao que a gente está fazendo. Exatamente. Porque as conexões de equinócio e solstício e as celebrações que a gente acaba fazendo, vai ter uma outra pegada. Eu tenho um exemplo bem legal para dar, que é o seguinte. Desde as nossas celebrações da Era Mágica, passando agora por essas que a gente faz no Feminino Essencial e tudo mais, no sábado, por exemplo, a gente vai ter roda de tambores. Beleza, o tambor que eu toco, apesar de eu ter ganho um bodhrán irlandês, mas o tambor que eu toco, que eu pego, o tambor que eu fiz, inclusive, com o Rodrigo, é um tambor lacota, tá? Que, eventualmente, eu toco com um maracá, né? E que, muitas vezes, eu canto para um orixá quando eu tô fazendo. Então, assim, a própria celebração, ela é mestiça, tá? Mas o foco, a prática em si, a liturgia, inclusive, que a gente usa, apesar de ter passos ali bem, que nós herdamos, aprendemos, somos preparados para fazer isso, né? Ela tem uma assinatura toda também mestiça. E assim tem que ser, né? Quando a gente for instruído, o próprio John falava isso muito claramente, a própria Emma falava isso claramente, são os nossos instrutores, né? O John Matthews e a Emma Restolor, para quem não sabe, são duas grandes autoridades em cultura celta, em espiritualidade celta, e
ambos deixaram muito claro pra gente, você tem que entender a sua religião, entender a sua espiritualidade, para que ela possa ser levada para qualquer lugar, para que ela não fique atrelada a uma data, ou a um momento, ou a um determinado lugar, que ela possa estar contigo onde quer que você vá, né? A gente sempre brinca, nos meus cursos eu falo isso para os meus alunos, você tem que entender que a espiritualidade celta vai passar a ser para você um guarda-chuva, onde quer que você vai, ela tá ali fininha, e aí você abre e você tem o centro e o círculo da sua pertinência, da sua pertença. E esse adequar-se à paisagem, ele está muito presente no trabalho, tanto meu quanto da Patrícia, por herança desses nossos ancestrais espirituais, e o tema se repete, né, do John e da Emma, justamente porque ele não pode enrijecer. Se enrijecer, ele falece. Né? Se enrijecer, ele perde o viço. Então a gente tem sempre que buscar entender a essência da nossa espiritualidade, no caso nosso da espiritualidade celta, e entender de que forma ela se integra à nossa vida, de cada um de nós individualmente, e ao espaço onde nós estamos. Isso não é nada além de evolução. A única palavra que pode ser dada para isso é evolução. Ela vai migrando, como o cristianismo migrou, como o budismo migrou, como o islã migrou, e vem migrando e vão migrando, e todos eles vão se transformando à medida que vão. É tudo vivo e orgânico, né? E A coisa porque... não é parada. Exatamente. Né? E aí quando a gente volta para um dos pontos que eu já citei aqui, né, da semelhança do Dia dos Mortos, né, finados, Dia de los Muertos lá no México, agora cada vez mais popular também, o Samhain celta, o Halloween comercial ou sentido, seja qual for, né, a temática, a gente está vendo o tema astrológico de Escorpião regido por Plutão, tudo isso nos faz perceber que há uma linguagem comum a todas as religiões, e quando eu entendo de fato a minha espiritualidade, aquela que eu expresso, né, aquela com a qual eu me identifico, eu abro a porta do diálogo para todas as outras. Eu vou entender todas as outras sem preconceito, porque eu identifico em todas as outras esses elementos comuns. E aí a gente percebe que todas as religiões não passam de um sotaque diferente de uma única linguagem, que é a linguagem da alma humana. Aí a gente estabelece um campo de ação que é muito mais amplo, que é muito mais abrangente, que é muito mais acolhedor, que é muito mais caridoso, empático, né? E aí a gente tem uma vivência muito mais plena mesmo, né? Porque quem entrar no círculo da gente vai estar bem-vindo. Sabendo qual é o propósito, ele tem uma contribuição a dar. Isso é que é o mais divertido. Isso é muito importante. Então, assim, dentro pra gente deixar a coisa bem prática, né? Dentro da celebração que a gente vai fazer no sábado, a gente tem todo um passo a passo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está pedindo para as pessoas que estão inscritas é justamente levar foto de ancestral. Então, é só para a gente deixar claro, estou batendo bastante nessa tecla, que esse festival e finados e o Halloween mais ou menos, porque o Halloween ele tem aquela coisa do Dia de Todos os Santos mesmo. Sim. Né? Que é aquela loucura típica mesmo, né? Aquela coisa, o catolicismo ele é tão pago, o catolicismo popular é tão pagão, né? Que a gente tem as nuances, né? Sim. Das próprias festividades da terra, né? Ou seja, do campo, dessas pessoas do campo, do pagos, ali, né? Então, no dia 1º, tem essa coisa do Dia de Todos os Santos, e quando a gente fala Todos os Santos, é que de Todos os Santos mesmo, todos porque sagrados, o véu cai de vez ali, né? E por conta disso, a gente tem toda aquela questão do monstro, do lado escuro, do trick or treat, né? Daquela coisa do trickster mesmo também, da criança, né? No pregador de peça, que não vamos entrar tanto em detalhes, mas em alguns lugares do mundo nem são crianças que fazem isso, né? Então, assim, tá ali dentro, tá? Essa coisa tá ali. Eu acho que uma coisa que é legal de dizer, que me veio na cabeça agora, é a gente ter bem claro algumas coisas que se tocam e se entrelaçam, mas que não são a mesma coisa. O Dia de Todos os Santos é uma herança católica de uma crença europeia, não necessariamente celta, que via naquele momento a aproximação da temática morte, portanto da temática espírito, portanto da temática ancestralidade. Então aqui a gente começa a esquematizar uma percepção que ajuda a gente a entender melhor. O Halloween,
como a gente conhece hoje, tá? Da escola de inglês, do boteco, da moda que pendura abóbora e que agora é morceguinho. México a moda, né? Agora, Agora esse ano tá todo mais pro mundo México, é com, verdade. né? Caveirinha Dá uns anos pra cá. Dia de los Muertos. Essa parte mais superficial, mais visual, mais lúdica, ela também é original. Ela só está desprovida nesta abordagem, né, da modinha. Ela está desprovida desse substrato filosófico mais espiritual mesmo que a gente está mostrando para vocês aqui, ou tentando. Mas ela tá lá, a simbologia, ela tá lá despertando na gente o interesse, ou pelo menos o alerta da data, da temática daquela data. O imaginário, o inconsciente, ele é rebelde. Então, assim, é claro que se a gente tiver consciência do que a gente está fazendo, é sensacional, porque cresce, você vai fortalecer a egrégora, você vai fortalecer a intenção e também as consequências, né? Aumenta o entendimento e melhora a vivência, as reverberações das coisas, né? Então, a gente vai ver isso em todas as celebrações anuais humanas, né? Então, a gente pega no Ocidente, a gente tem o Carnaval. O Carnaval tem fundo pagão, né? E detalhe, é uma festa religiosa. Sim. Que a gente mal esquece, né? Que a gente mal esquece, a gente mal lembra que é uma festa religiosa. E o próprio Natal, né? A gente entra naquele clima, ali no fundo das coisas. Tem sim uma questão de esperança, tem sim uma questão de reunião de família, né? Tem sim uma questão até um pouco de deprê, né? De uma introspecção também, de um tá ali, não tá, né? Passaria horas falando do Natal, né? Não é o tema de hoje, mas... hora a gente faz... Aliás, se vocês quiserem, coloquem aí, porque a gente tem a nossa sala virtual e quem quiser curso online tem que pedir e além de pedir, participar, né, gente? Vamos prestigiar o trabalho, deem joinha aqui, compartilhem, porque é o nosso ganha-pão, é o nosso ofício, o nosso sacro ofício, fazer isso, compartilhar conhecimento. E eu falo isso sem medo nenhum, porque eu tenho isso como uma ética mesmo, né? Quando você recebe algo, você compartilhar e agradecer e tudo mais, né? A gente prestigiar. Foi instruído para isso, né? E é assim mesmo, né? É claro que a gente está aqui falando sobre isso, graças a vocês, de vocês darem essa atenção pra gente. Mas pra gente ter aquela questão orgânica mesmo, vamos fazer junto, né? Então, voltando um pouquinho, sobre finados, o que eu sugiro pra vocês, né? Que vocês, se for o caso, se a intenção, né? Se houver um chamado, né? Se conecte aos ancestrais. Os primeiros ancestrais que a gente tem, detalhe, ancestral não precisa estar morto, né? Exatamente. Então, assim, a ancestralidade imediata da gente é justamente pai e mãe. Mas tem os avós também, né? Eu sempre bato nessa tecla das avós, porque eu trabalho com espiritualidade feminina, eu trabalho com as mulheres, esse feminino ele não é só das mulheres, mas eu tenho um trabalho específico com mulheres, eu gosto de estar com as mulheres. Detalhe, sábado é misto, tá? A gente também faz esse tipo de reunião. Mas... tá. Meninos e meninas, né? Meninos e meninas, né? Todo mundo, homem, todos têm ancestrais. Todo mundo. Não, tô falando de sábado, que a celebração é bem-vindo todo mundo. Sim. Né? É uma celebração comunitária, de comunidade. Agora, voltando um pouquinho. Nesse momento, eu não sei vocês podem até colocar aí, mas... Tem uma coisa no ar, a gente acabou de falar de imaginário, tem algo vibrando já no meio desse bololô de mundo que a gente está vivendo, né? Dessa loucura toda de muita informação, muita energia, muita conturbação, muita dúvida e esse entremundos em qual a gente se vê, né? Um pouco caótico até, porque estamos construindo uma outra realidade, alguma coisa precisa morrer. Mas... parar, respirar e se conectar a isso, né? Agradecer pela sua existência. Toda abertura de círculo, quem é minha aluna, quem frequenta os trabalhos da gente, na recepção das pessoas, quando eu dou a bênção nas pessoas, né? Em nome do espírito do feminino essencial, né? Porque não sou eu que abençoo, mas eu tô ali como ferramenta daquilo, né? A gente fala... Honre seus ancestrais
e agradeça pela sua existência. Então, não faz sentido aí, vamos lá, na veia mesmo, fazer sentido sempre vai fazer, mas não tem muita lógica, e eu acho que a gente fica, como eu falo, nadando na piscininha de plástico de criança, quando a gente não lembra da raiz da coisa. A gente fica muito, falando de simbolismos e conexões, fica todo mundo preocupado em estar com a roupinha certa, em estar com a cor da vela certa e o caramba. Horário, planetário. E a questão que pra mim é uma prática diária, me conectar com os meus ancestrais, né? Eu sou feita deles e delas, mas a raiz da questão toda é isso, essa passagem, né? O morrer para renascer. Tem uma questão do ano novo também, né? Sim, o ano novo celta, exatamente. Esse é um ponto que a gente já estava até deixando escapar aqui, né? Essa é uma festa tão legal justamente porque é o ano novo celta, né? E aí a gente vai ter toda a temática da esperança, toda a temática da renovação, do deixar para trás o que não serve, que são temas que a gente já está acostumado a fazer no dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, né? Resolução de ano novo e tudo mais, né? E que, evidentemente, a gente tem a possibilidade de fazer aqui num universo não mundano, como no dia 31 de dezembro, que eu também celebro, é bom deixar claro, eu gosto de festa. É super religioso também, na origem. Tem um monte de magia que a gente faz, né? Vários rituais. Mas a gente aproveita para fazer mais um. Então eu falo sempre, eu optei por ter 3 anos novos ao longo do meu ano, então dá tempo de decupar bastante. Eu celebro o ano novo celta agora, né? Celebramos o ano novo civil no 31 de dezembro e tem o ano novo astrológico lá em março, quando a gente tem entrada de Áries e tudo mais. Ou seja, tudo isso são renovações. E a ideia básica é justamente que a gente perceba isso, a temática fundamental que nos permita dialogar em qualquer momento, em qualquer religião, como eu falei para vocês do guarda-chuva, né? Eu levo para onde eu quiser esse guarda-chuva. Hoje quem estava na rua com a tempestade de zona que caiu aqui precisou de guarda-chuva, se bem que não deve ter adiantado. Tava um chuvão. Mas a ideia é essa, né? Que ele sirva para a gente onde quer que a gente vá, para a gente poder, e a qualquer momento, não só o lugar, mas um momento também, para a gente poder de fato desfrutar dessas temáticas todas. No caso de hoje, para não gerar confusão, justamente a renovação, o saber de onde vem. Ancestralidade é isso, gente, é simples assim. Só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. Então, se eu não souber a minha origem, não adianta eu dizer que eu sou celta, sacerdotisa do Egito, o cacete a 4, não adianta, né? Você sabe de onde você vem, por que você tem essa percepção, essa identificação? Que conexão você estabeleceu? A partir do quê? E tem os contrassensos, né? Porque, assim, a gente sempre vai questionar algumas coisas, e de novo, não é pra vender uma verdade, mas sim pra falar, gente, mas então, que é o seguinte, praticamos uma espiritualidade baseada nos ciclos da Terra, baseada no aqui e agora, baseados nesse planeta vivo, útero, do qual a gente vive, ok? Do qual a gente é feito também. Então a gente tá aqui, papapá. Eu vejo uma dificuldade da gente honrar a linhagem consanguínea da gente, honrar aonde a gente tá vivendo, honrar a comida que a gente bebe, a comida que a gente come. E aí fica uma coisa de certa fuga. Vamos pensar um pouquinho, para pensar que eu tô falando. Um certo cosplay até, da gente fingir que é outra coisa que a gente não é. Exatamente. E nessa brincadeira toda, o quanto a gente... Claro, tem mistérios, gente. Eu não tô falando que é uma coisa linear, né? Não é isso, é o contrário disso, né? Que é tanto mistério, mas aqui agora a gente tem uma história, né? Então eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu comigo hoje bem rapidamente pra ilustrar. A gente no finados, o que a maioria das pessoas faz? O que as nossas avós faziam, né? Vão no cemitério, certo? Clássico do dia de finados, ir no cemitério. Ah, não, mas eu não vou, porque minha avó não tá lá, morreu. Isso saindo de boca de gente que pratica, teoricamente, religião pagã. E aí paga um pau pra ir lá no túmulo, no interior da Irlanda, que é o Claudio foi, pra pagar um pau pra um túmulo, entendeu? É uma delícia. Aí, assim, né? Vamos combinar que tem alguma coisa engraçada acontecendo aí, porque se a gente não é capaz, a gente não honra, né? Não é capaz de ir lá no cemitério, não é pra ir no cemitério, eu tô falando da incoerência aí aparente. Até porque ir sem vontade é melhor não ir. Não vai, não vai. Mas assim,
vai levar um vaso de flor, vai colocar um vaso de flor em casa e rezar, acender uma vela, ou não, ou fazer um pensamento, pegar uma foto, agradecer, olhar nos olhos daquela pessoa que é você, ver as semelhanças, ver suas heranças, né? E aí os tem um seus ponto. dons. Pô, eu fui no cemitério hoje, né? Inusitadamente, eu acabei indo no cemitério hoje. Foi totalmente inconsciente. Quando eu me vi, eu tava lá, né? Fui visitar os túmulos dos meus ancestrais paternos. E, gente, de boa, foi uma energia muito poderosa naquela simples entrada ali, porque de um jeito ou de outro, né? Houve um rito, houve uma despedida, houve uma passagem para outro mundo. Ali, o corpo sagrado, a ânfora daquelas pessoas foi colocada naquele pedaço de terra. Então, é para se pensar. Não tô falando que é pra gente viajar e ver essas coisas, é lindo. Eu tô falando de, vamos pensar o quanto a gente menospreza as nossas raízes e o quanto isso não macula a nossa prática. Invalida. Né? Você falou alguma coisa interessante agora, né? Nas últimas viagens, nos últimos grupos que eu levei, caiu, mas voltou. A gente visita vários locais sagrados que são locais de sepultamento, tanto cristãos quanto pré-cristãos. Então vai visitar dolmen e tudo mais. E invariavelmente nesses lugares, eu falo, lindo, né? Vocês estão fotografando, a gente faz o ritual na frente do dolmen e tudo mais. Eu falo, quantos de vocês, quando a gente falou de ancestral no caminho para cá, pensaram nos seus pais e mães? Exatamente. Né? Pensaram nos seus avós, pensaram nos seus bisavós e naqueles desconhecidos. Então é aquela história de aproveitar o enlevo, nesse caso, né, que eu estou citando, o enlevo da paisagem maravilhosa da Irlanda para chacoalhar a pessoa para uma realidade que é comum a todos nós em qualquer lugar que a gente vá. Né? Então, assim, no aniversário do seu pai, no aniversário de morte do seu pai ou da sua mãe, do seu avô, de um querido, a gente lembra dele. Então, se a gente tem a data que lembra, tem também o lugar que lembra. E ao menos uma vez que se lembre disso, se você cria uma conexão com esse solo que recebeu a ânfora que você falou agora. Né? É muito legal a gente pensar nisso, porque essa é a prática verdadeira, consagrada por todas as religiões, em todos os lugares do mundo. Não é consagrada por livros, ou por dogmas, ou por instrutores, mas sim porque até elefantes fazem isso quando encontram. Não sei se você já viu isso, né? O elefante encontra o osso do elefante velho, e eles vão e alisam e acariciam o osso. Né? Quer dizer, são cenas pungentes mesmo que a gente vê no mundo animal, além do humano, né? Que, o não humano também fazendo. Então, de novo, eu volto para aquela minha velha frase: só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. E quando eu sei... Márcia até colocou. Ela escreveu, eu vi. Querida Márcia. Queridíssima. E quando eu descobri quem eu era de fato, que foi um processo, né, e vencendo, a gente nunca esgota, ainda bem, né? Ainda bem, a coisa toda fica tridimensional, tudo ganha uma dimensão muito mais profunda. Então, a cada Samhain que se celebra, a gente aprende um pouco mais o que é de fato ancestralidade, o que é de fato pertencer a uma linhagem. E aí eu lembro de uma aula que eu dei para né, era uma turma e tal, e um dos meninos esperou acabar a aula e ele veio para mim e falou, jovenzinho, muito esperto, ele falou, cara, eu tenho um drama para te falar, né? Eu concordo com tudo que você falou, eu me identifico com tudo que você falou de ancestralidade, só que eu sei que eu sou adotado, né? A gente tem isso aberto em casa, que eu sou adotado. Eu falei, que lindo, né, cara? Você tem 2 ancestrais para honrar. Você tem o privilégio de 2 ancestrais para honrar. Eu não você conheci nenhuma avó. Pois é. Eu não conheci nenhuma avó minha. Ele não tem nunca viu o rosto dos pais biológicos. No entanto, ele tem como honrar. Isso que é o mais legal. Exatamente. Né? Cada vez que ele olha no espelho. Não é uma questão de sangue e tudo mais. Não é só isso. Não. Porque a gente vai ter também essas afinidades com outras culturas, né? Com outros povos. Isso faz parte desse mistério. O que eu estou dizendo, o que nós estamos falando aqui é que vamos pensar um pouquinho o quanto a gente, numa atitude até imatura, adolescente, que eu acho que é um grande mal do mundo, né? Essa adultescência, essa dificuldade não só de envelhecer, mas de amadurecer também. A gente precisa trabalhar isso como comunidade, como pessoas, né? Que vivem no mesmo planeta, de renegar essa coisa de pai e mãe. Bom, eu acho que a gente já colocou umas pimentas na brincadeira, né? Acho que essa é a intenção. Como eu falei, o live hoje vai ser curto.
porque a gente está tentando fazer isso, mas a pegada da celebração no sábado vai ser justamente essa. Quem já se inscreveu, e vai se inscrever somente até amanhã, como eu já falei no começo da live, tá? Ela é brava, hein? Ela não deixa depois do horário. Eu não sou brava, não sou nem um pouco brava. Não, aqui tem toda uma logística, né? Eu vi de longe aqui. Imagina. E é assustador a quantidade de nós variáveis, juntos, né? Então, mas essa parte aí de pegar no pé de mandar informação e tudo mais e ficar em cima disso tá muito na minha mão, né? E a Pamela ajuda e tudo mais, mas mesmo assim complica e, na boa, comprometimento, gente. Comprometimento. Tem muita distração aí. Escolham, abracem as coisas que vocês querem, tá? E vambora, vamos no foco, né? Acho que a gente tem muita energia aí pra sendo pedida pra gente. A gente tem uma garrafinha por dia pra gastar. Pois bem, então, no sábado a gente vai fazer isso, vai trabalhar essa cura da ancestralidade, vai falar dessa morte para renascimento, vai falar da vida, morte e vida, que é um conceito que eu adoro muito, porque tudo gira em torno da gente entrar nessa ciclicidade, no caso da nossa espiritualidade, nessa pós-modernidade, nesse momento de mundo, no Brasil, que é o caldeirão miscigenado, blá blá blá. Não, a ciclicidade, ela não é simplesmente um círculo, ela é uma espiral triplo, quádruplo, que gira de um lado para o outro, é um átomo. Celta. É um entrelaçado celta, é um átomo, é uma coisa muito complexa. Acho que a gente pode falar que há uma complexidade. Dito isso, a gente vai procurar vivenciar no dia 29, tá? A egrégora do Samhain, que tem toda essa temática que nós falamos aqui um pouco para variar. A gente foi lá, abriu, foi lá falado, não sei o que lá, mas a história é justamente essa, tá? Tem que ter estrutura. E vai ter então a celebração, vai começar, a gente colocou 4 horas, porque a gente sabe que o povo chega depois, então lá para 5h30, 4 horas do Brasil é 5h30. No pôr do sol, a gente vai estar em ritual no pôr do sol, porque o dia pro Celta começa quando anoitece, então na hora do pôr do sol a gente vai estar com a fogueira acesa para fazer a abertura dos trabalhos oficiais, para fazer ritual de cura de ancestralidade, para honrar esses ancestrais, para que depois a gente faça as nossas orações, a gente toque tambor, quem tiver tambor leve, quem tiver maracá leva, quem tiver algum outro instrumento, só não leva violino, se levar, se você souber tocar, como como é que é o Rafa? Não, Edu. O Edu sabe, da banda dele, sabe tocar violino, mas se você não sabe tocar violino, não leve o seu violino, por favor, porque não rola. Não é jam session, né? Mas é sagrado. O maracá, o tambor, tambor xamânico. Gente, tambor é tambor, tá bom? Tem todo um paranauê, um simbolismo que eu amo. Coração, mas o tambor, a palma de vocês é essencial nessa roda que a gente tá chamando de roda de tambores, né? E depois a gente vai ter o banquete, né? Que comunitário, cada um vai levar uma coisinha simples, fruta, pra gente ali realmente dar uma aterrada, pra que a gente orgânica, faça, né? Sem Doritos, não tem refrigerante, não vai ter bebida alcoólica, não vamos fazer uso de nenhuma psicotrópico, nenhum nada, sabe? As nossas medicinas da floresta é um bom chá de hortelã, também é medicina da floresta, medicina do jardim. Então vamos simplificar a vida, por favor, né? Nada contra as grandes medicinas aí também, as outras. Desde que usadas com respeito. Mas isso é um outro assunto. E depois a gente vai ter o sarau, que é o quê? Vai ter a banda do Cláudio, eu vou dançar, a Pamela vai dançar, o Odice, dança indiana. Pô, mas no celebração celta? Sim, já dessa falamos, forma. Né? Caldeirão tá? Assim. Vai ter dança cigana com a Eliane. Vai ter. Eu vou cantar alguma coisa. Ele vai cantar, vai apresentar uma música. Então, vai ser super gostoso, vai ser simples. Vamos contar história, falar poesia, tá? E é isso, é simples assim. Talvez a gente pretende acabar antes, tá? Colocamos até 23 horas, que é a data limite do nosso evento, tá? Mas a gente talvez termine até antes, eu não sei. Vai ter dança circular também, né? Sim. Imagina, ao redor da fogueira, que lindo. Uma dança circular celta mesmo, inspirada, né, na cultura celta, né? Uma dança irlandesa tradicional.
E é isso, vai ser bem gostoso e a gente conta aí com o Sarau sem violino, ela colocou. Não, o Edu vai estar lá. O Edu então, sabe, Sarau se sem o violino Edu- mal tocado. O Edu, violino, qualquer instrumento, nego. Mal que tocado, é boa, mano, não leva, sabe? Não faça isso, sabe? Aprende a tocar. Não atrai a fúria dos ancestrais. Eu acordei com a macaca. Quem me segue no Instagram hoje viu, porque Será dado o beijinho. eu coloquei uma raposa rosnando, assim, mostrando os dentes, que eu tô atacada hoje. Então, só pra vocês sacarem, quem não me conhece, eu sou uma anjinha de asa negra. Vem cá, volta, não tenha medo. Bom, então faça suas considerações finais, caro Cláudio Quintino Crow. Tem direito a tréplica? Não tem. Não Hoje tem. não tem direito Não, mas a é nada. isso, gente. Eu acho que o recado tá bem dado mesmo. O que mais queria passar para vocês é um pouquinho de estrutura para o que a gente está vivendo agora, tanto num nível comercial do Halloween americano, quanto na sua origem celta lá da Irlanda do Samhain, quanto do dia de finados, dia dos mortos, da tradição católica. Todos eles se entrelaçam, até a gente falou da astrologia também, se entrelaça isso tudo. Então, o mais importante de tudo não é o sotaque, mas sim a mensagem. Né? Eu acho que a gente tem que buscar essa essência comum a todas essas vertentes culturais que a gente falou agora, né? Para poder, de fato, fazer uma celebração como essa que a gente está convidando vocês para participar, com uma forma verdadeiramente substanciada, que seja verdadeiramente transformadora, que toque a gente, que a gente saia de lá legal, que a gente saia de lá melhor, entendendo a coisa, tendo vivenciado, e não é entender só aqui não, entender aqui principalmente, vivenciar. A experiência é importante. Exatamente. Tão relegada hoje em dia, né? A experiência e o simples, né? Exato. Vamos desacelerar um pouco. Aí tem slow food, né? É esse o nome, né? Slow food lá da Itália. Então vamos ter um slow spirituality, porque é uma espiritualidade, uma prática mais cadenciada. A própria Emma fala isso, né? Ritual é a sagrada arte de dar um tempo. Vai falar, qualquer avó vai falar. Vamos num ritmo mais saudável. Ritual é a sagrada arte de dar um tempo. Eu acho que a gente precisa sim pisar um pouco no freio das coisas para que a gente possa saborear mais o que a gente se propõe a fazer e a participar. Essa é a oferta. Ok? Então, recados dados. Quero agradecer as interações. Desculpa, gente, que a gente não foi lendo, mas eu tô vendo aqui a Camila Moura falando do amor do chá de hortelã, a Má mandando beijo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um povo que vai estar em diversos lugares aí conectado. Falando, essa é a sacada mesmo. E o pessoal comentando o que a gente falou, tal. Mas o importante aí é que a gente realmente faça as coisas com toda a responsabilidade, ou seja, com toda a habilidade, né, de assumir, né, o que a gente está fazendo. Precisamos disso, precisamos de reza, precisamos de foco e menos cosplay e mais atitude, tá bom? Então acho que é isso. E é isso. Então, boa noite, obrigada, Cláudio Quintino Crow, quem para os íntimos. E só você. Eu nem falei no começo, mas que tudo que foi compartilhado aqui, com certeza foi feito em paz, com paz e pela paz. E a gente termina essa transmissão aqui também em paz, com paz e pela paz. E bom Samhain, honre as avós, honre os avós. Tem o curso meu agora em novembro, para quem quiser aprofundar mais, como assim? Vai ter a imersão do Cláudio aqui, dia 12, então... Aqui em São Paulo, para quem tá longe é um sabadão, também. Uma tarde assim, praticamente é o que? Das 14 às 18? Agora, eu também não lembrei. 14 às 18, não é isso? Acho que é das isso. Das 14 às 18 horas, imersão, muitos celta. temas, história, prática, filosofia, tudo sobre espiritualidade celta, gente. Quem tiver de outra cidade, é uma tarde aqui em São Paulo. Esse cara aqui é bonzinho no que ele faz, ele é legalzinho, então... Quem quiser, estamos aqui do lado do metrô na Rosa, facinho. E quem for, o Pedro tá falando que vai, faça a inscrição. Logística, gente, é preciso. Não, é organização. Então vamos lá, vamos fazer a inscrição. Talvez ele já tenha feito, eu não sei, não me lembro. Mas faça a inscrição, reserva na agenda e vambora.
junto, tá bom? A Ellen tá perguntando que dia que é, dia 12, é um sábado. Sabadão, Tá? É facinho. um sábado à tarde, dia 12 de novembro, ou seja, daqui 2 semanas, um pouquinho mais, vai ter essa imersão. Vai ter aulão de dança cigana e círculo de mulheres com a Eliane, Outra que é uma... data, né, pra não confundir. Sim, dia 9 de novembro, dança cigana com a Eliane Flor, né, Colombo, que é uma condutora de círculos formada pelo meu curso de formação. E no dia 5 de novembro, aí sem ser esse sábado no outro, um workshop de dança sagrada feminina comigo, que a gente vai realizar um negócio, um trabalho muito importante, que é rezar com o corpo, né? Então é bem legal, é bem profundo e vem mais novidades aí. Tem aula de dança, aulão de dança do ventre terapêutica com a Fátima. É só dar uma olhadinha na página e é isso. E fazer a inscrição. E fazer a inscrição. Isso, Ellen, dia 12 mesmo. O meu, né, o Imersão em Cultura Celta e Espiritualidade Celta é dia 12. Curtam esse live, compartilhem o live se vocês gostaram, prestigiem, se vocês não podem ir no Salween, se vocês puderem, compartilhem o evento que a gente vai pôr agora aqui também, novamente, tá na página, é só fuçar na página, tá? E vambora fazendo as coisas aí com amor, com paz e com muita gratidão também, certo? Então é isso, boa noite, pessoal. Até mais. Até. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.